Oi, pessoal! Já pararam para pensar o que seria estar livre e, ao mesmo tempo, completamente sem saída? Hoje, a gente vai mergulhar em uma das histórias de libertação mais incríveis que existem, a travessia do Mar Vermelho. Então, vamos começar com uma situação que parecia não ter solução nenhuma. O povo de Israel tinha acabado de se libertar da escravidão, mas, de repente, se viu preso. De um lado, o exército mais poderoso do mundo. Do outro, um mar gigante. Foi bem nesse beco sem saída que a história deles começou a mudar para sempre. E essa primeira parte da história, sabe, ela nos joga bem no meio de um conflito enorme. De um lado, aquele medo que deixa a gente paralisado, né? E do outro, a fé. Uma fé capaz de mover montanhas. Ou, como nesse caso aqui, de abrir o mar. Olha só, por muitos e muitos anos, o povo de Israel viveu como escravo lá no Egito. Eles sofriam demais, eram maltratados, e eles pediram muito a ajuda de Deus. E Deus ouviu. Ele escolheu Moisés para liderar o povo, e depois de 10 pragas que mostraram o poder de Deus, finalmente eles estavam livres. Só que a liberdade durou pouco. O faraó, o rei do Egito, se arrependeu de ter deixado o povo ir embora. E o que ele fez? Mandou seu exército inteirinho, com todos os soldados e carros de guerra, para capturar todo mundo de volta. A perseguição começou. Dá para imaginar o desespero, aquele passado de sofrimento, de escravidão, que eles achavam que tinha ficado para trás, agora estava vindo com tudo, correndo na direção deles para prendê-los de novo. E aí bateu aquele pavor. Porque pensem bem, na frente deles, o Mar Vermelho, gigante, sem ter como atravessar. E atrás, o exército do faraó chegando cada vez mais perto. Parecia que não tinha mais o que fazer, era o fim da linha. Pois é, mas é bem aqui, nesse momento em que parece que toda a esperança acabou, que a história dá uma virada. Uma virada que ninguém mesmo podia esperar. No meio de todo aquele desespero, Moisés reza, ele clama a Deus. E a resposta de Deus vem. É uma ordem que parecia impossível, que desafiava tudo que a gente conhece sobre a natureza. E olha só que incrível que acontece. O milagre. O Mar Vermelho simplesmente se abre no meio. A água se divide e forma um caminho de terra sequinha, com a água ficando de pé, como se fossem duas paredes gigantes, uma de cada lado. Então, aquele lugar que parecia que ia ser o fim de tudo, se transformou no caminho da salvação. Eles atravessaram o mar a pé, em terra seca, caminhando para um novo começo, para uma nova vida de liberdade. Mas calma, que a história não acaba aí não. Agora a gente vai ver como esse mesmo caminho que foi a salvação para o povo de Israel se transformou numa armadilha para os seus perseguidores. O exército do faraó, sabe? Eles se achavam muito poderosos. Então, quando viram o caminho aberto, nem pensaram duas vezes e foram atrás, entrando com tudo no meio do mar, sem perceber a armadilha que os esperava. E foi assim. Assim que o último israelita chegou seguro do outro lado, Deus fez as águas voltarem ao normal. As paredes de água desabaram com toda a força e o exército inteiro do Egito foi engolido pelo mar. Dessa forma, Deus não só libertou seu povo, como também acabou com o poder dos opressores, garantindo que eles nunca mais conseguiriam levar o povo de volta para a escravidão. Só que esse acontecimento extraordinário é muito mais do que só uma história do passado, viu? Ele é um símbolo muito forte, uma figura que aponta para uma libertação ainda maior e mais profunda. Na nossa fé, a gente chama isso de tipologia. É um nome um pouco diferente, mas a ideia é simples. É como se Deus, lá no Antigo Testamento, já desse umas dicas mostrando coisas que anunciavam o que Jesus ia fazer de forma completa no Novo Testamento. O Catecismo nos ajuda a entender isso muito bem. Ele explica que a travessia do Mar Vermelho é um tipo, uma figura que já mostrava a libertação que recebemos em Cristo. É a mesma coisa com outras histórias, como a Arca de Noé, que era um sinal da salvação pelo batismo, ou o maná no deserto, que anunciava a Eucaristia. Então, vamos aprofundar um pouco mais nisso? Vamos entender qual é a ligação tão forte entre a travessia do Mar Vermelho e um sacramento tão importante para nós, o batismo? A passagem pelas águas do Mar Vermelho é um símbolo poderoso do batismo. Pensa bem, assim como os israelitas foram libertos da escravidão física, no batismo, nós somos libertos da escravidão do pecado e renascemos como filhos e filhas de Deus.
E o mais incrível é que essa história de libertação não é só uma coisa que aconteceu há muito, muito tempo. Ela aponta para uma oferta de liberdade que continua disponível para todos nós hoje. Isso deixa uma pergunta para a gente pensar, né? Quais são os Egitos modernos, as escravidões e as opressões das quais Deus quer nos libertar hoje em nossas vidas?